Fala aqui, fala gente. Hoje o tema é sério, hein? O tema é sério. Eu tava fazendo um vídeo agora e veio isso na minha cabeça. Pessoal, muitos não me conhecem, né? Eu me apresentei, mas vocês já receberam o treinamento comigo, sabem do carinho que eu tenho por vocês, da entrega que eu tenho por vocês, de entregar conteúdo. Esses vídeos que eu faço e áudios são questões que eu nem precisaria fazer. O que eu prometo é uma consultoria de 30 dias, né? A ajudar vocês, a ficar à disposição de vocês para isso. Mas eu faço questão porque eu sou vendedor, eu sei o que um vendedor sente no dia a dia dele. Então eu sei que esses vídeos são importantes para a gente, né? E sei também que a maioria das escolas não tem. Vocês têm que agradecer a esse conteúdo aos franqueados de vocês. Eu, se fosse vocês, o franqueado passaria e eu agradeceria, porque essa ferramenta, esse investimento que ele faz em vocês, isso não existe em lugar nenhum. Vocês não vão receber em escola nenhuma. Vocês têm só aí na escola de vocês. O cara investiu em vocês, o cara está investindo, ou a franqueada está investindo em vocês. Então, vocês têm que agradecer a eles. Agora, eu comecei nesse ramo em 2006. Eu entrei numa escola que tinha pouco mais de 80 alunos. Em 8 anos depois, imagina, a escola estava praticamente, quando eu entrei, quebrando. 8 anos depois, a data que eu entrei, nós tínhamos 6 escolas com uma média entre 600 e 700 alunos em cada escola. Então imagina, do nada, do zero, praticamente com uma escola meia boca, para 6 escolas, em 3 numa mesma cidade e outras em cidades diferentes, né? Uma em São Leopoldo, Esteio, Canoas e 3 em Porto Alegre. Então assim, em 8 anos, ou seja, o caminho, o que a gente fez para conseguir chegar a ter 6 escolas, quem fez uma vez sabe fazer de novo. Então depois eu fui para uma outra marca, fui para uma marca de inglês bem legal, e lá eu fiquei mais 3 anos e meio, quase 4 anos. Os 3 anos que a gente ficou lá, fomos a número 1. A gente fazia 800 em média matrículas por ano. 300 de janeiro, fevereiro e março. E uma média de 60 matrículas de abril a dezembro. 800 matrículas por ano. Ou seja, quem já fez sabe o caminho. E o que eu entrego para vocês é de quem já fez, é de quem teve ali por 15 anos sentadinho nessa cadeira que vocês estão sentados hoje. 15 anos eu fiz a mesma coisa. E ainda faço, todos os dias. Né? Eu amo fazer isso. Agora, claro, que existe algumas técnicas para a gente conseguir ter resultado. E a principal que eu quero entregar para vocês hoje, a técnica principal é o clima da empresa. O clima, principalmente o clima do comercial, que é o nosso setor. O clima tem que ser um clima prazeroso, tem que ser um clima gostoso. A atmosfera do ambiente, ela tem que ser uma atmosfera boa. Não pode ter no setor comercial, e não tem problema se você hoje está um pouco negativo, porque você está tentando vender, está tentando entregar e não está tendo resultado. Não tem problema. Quantas vezes eu já fiquei negativo? Eu não estou te julgando e nem te culpando. Eu só estou falando que o clima do setor tem que ser um clima agradável, um clima extraordinário, para que a gente consiga entregar. O vendedor, como ele tem que estar sempre empolgado, entusiasmado, o ambiente onde ele vive tem que ser um ambiente gostoso. Senão ele não vai conseguir fazer isso, ser entusiasmado. Ele não vai conseguir passar para o cliente dele uma alegria, ele vai passar uma preocupação, uma ansiedade. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se você tem o melhor método na mão, se você tem as maiores técnicas, mas está cabisbaixo, está nervoso, está preocupado, não tem método que funcione. Ao mesmo tempo que eu posso não ter método nenhum, estar entusiasmado, ser motivado e vender, mesmo sem ter técnica. Não adianta você ter o melhor método, triste, preocupado. E também não adianta você ter você pode não ter técnica nenhuma
estar entusiasmado, empolgado e vender sem técnica. Então, gente, a característica principal do setor é empolgação, é entusiasmo. E isso depende só da gente. Depende só da gente. Agora, se você ficar reclamando, preocupado, porque o cadastro não atende, porque o cliente não quer agendar, porque quando vem eu não consigo vender, por causa disso, por causa... Se eu começar a implantar isso, se eu colocar isso em mim, que é o famoso medo, né? O medo. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu apagar aqui. O medo é o famoso medo. O que é o medo? O medo é um movimento cerebral. O medo é um movimento do cérebro. Na verdade, o medo é apenas um movimento do cérebro. Eu falo assim, o medo não existe, porque o medo é um movimento de defesa do cérebro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O cérebro reptiliano, eu falo disso direto. Quando ele se sente numa situação de desconforto, ele ativa o teu sistema nervoso central simpático, ele jorra cortisol e jorra adrenalina no teu corpo, cortisol e adrenalina no teu corpo. E, pessoal, o que acontece? O cortisol é o hormônio do estresse e a adrenalina o hormônio da loucura. Né? Quando o cara tá quase morrendo, o médico vai lá e joga uma injeção de adrenalina ali. Então esses dois neurohormônios, o que acontecem aqui? Eles fazem você fazer três coisas. Fugir, né? Fugir, lutar ou paralisar. Então, por exemplo, se você está se sentindo aí mal no comercial, automaticamente no teu sangue está rolando aí cortisol, adrenalina, você deve estar ou paralisado, ou querendo ir embora, ou querendo lutar e brigar. E daí, nesse estado, né, com o sistema nervoso simpático ativo, você não vai conseguir vender. Então, por que logo após os treinamentos a gente consegue entregar grandes resultados? Por quê? Porque a gente está muito empolgado. Todos estão com esperança de conseguir entregar. E essa empolgação, essa esperança faz com que o cliente compre o que você está tentando vender para ele. Ele vai comprar o que você está tentando vender, sem dúvida. Ele vai comprar, sem dúvida. E daí você vai conseguir entregar um mega resultado, um grande resultado. Então, o que vocês têm que fazer, pessoal? Que eu vejo muito poucos vendedores fazendo. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que estudar. Vocês têm que seguir os 5 passos. Não adianta a gente... quem não está dando resultado, quem não está conseguindo vender, é só olhar. Você vai avaliar. Eu não tenho problema nenhum. Vocês podem me chamar depois para conversar sem problema nenhum. Falar a real para mim. São 5 passos que a gente tem que seguir para conseguir entregar. 5. O primeiro passo é estudar todo dia. No mínimo 40 minutos. Estudar 40 minutos todo dia. O segundo passo é chegar na escola, a primeira coisa que tem que fazer é confirmar com a agenda. Depois, ensaiar. Todos os dias tem que ter ensaio. Principalmente os times novos. Os times que não são novos tem que ensaiar toda segunda-feira. Tem que ter essa rotina. Tem que ensaiar. Depois, ouvir o feedback do líder. Né? Ou pedir um feedback para mim ou para o teu líder aí. Eu vou te ajudar. Se você me ligar pedindo um feedback, eu vou te ajudar. E o último passo, gente, é fazer de 10 a 15 agendamentos. Só que para te conseguir entregar de 10 a 15 agendamentos, você precisa estudar, confirmar, ensaiar e ouvir feedback. Principalmente estudar. Estudar o método. Tem gente que está tentando ler livros aí, mas a primeira coisa que você precisa estudar é o método. O script, rever o material do curso que vocês receberam comigo. Vocês precisam estudar, precisam ver o novo, precisam... gente, desenvolvimento humano, coaching, autoajuda, PNL, quem quer saber os temas, me procura que eu digo. Agora, vocês precisam buscar o novo. Se o setor comercial tá todo mundo cabisbaixo, vocês não vão conseguir vender, vocês não vão conseguir entregar, vocês não vão conseguir entregar. Vocês precisam procurar ajuda, mandar áudio, mandar mensagem, vocês precisam procurar, que eu vou estar sempre aqui para ajudar. Quando não me procura, eu acho que tá legal. Então, o clima do comercial ele precisa estar para frente, e isso depende da gente. Depende só da gente. Depende só da gente. Então, gente, ouçam esse áudio. Eu vejo que tem muitas pessoas que não conseguem vender.
por causa do clima, por causa do entusiasmo, do setor comercial. E todas as equipes que eu montei e também as que eu treinei e também as que eu fui gerente, todos os momentos que a gente estava preocupado, a gente não entregava resultado. E todos os momentos que a gente estava com a meta batida já, por exemplo, tinha vezes que a gente batia a meta 2, 3 dias antes. Nesses últimos 3 dias que a gente estava tranquilo, estava trabalhando com a meta batida, eram os dias que a gente mais vendia. Porque a gente tirava aquela pressão, a gente tirava aquela preocupação e atendia os clientes com calma, sem precisar botar a faca no pescoço, com calma, é aquilo, quer ou não quer, beleza, quer, tá aqui, não quer, tudo bem, tá tudo certo. E daí o cliente ficava assim, como assim? O cara não quer? E ele ficava empolgado, entusiasmado em querer comprar, porque a gente não estava desesperado, a escola cheia de alunos. Então, esse desespero faz vocês ficarem agressivos, faz a gente não ter o sorriso, não ter o carisma. Se preocupem, pessoal. No método, são 15 agendamentos para eu ter 3 visitas e uma matrícula. São 10 agendamentos para eu ter 2 visitas e uma matrícula. Se preocupem com o agendamento, o resultado é consequência. E eu vejo muitas equipes se preocupando com o resultado e não com os agendamentos. Pensem nisso. Beijo e qualquer coisa chamem.